Bom, eu ter colocado a musiquinha, mas esqueci. Não sei se vocês iniciaram a ver o vídeo por lá ou por aqui, mas aqui sim nós vamos falar da transmissão de pulsos em banda base, né? Baseband Pulse Transmission. E é um assunto aí, eu deixei esse material tá meio mesclado, tinha material em inglês, em português, e ele aborda aqui, né, como se transmitir símbolos de dados, no caso o assunto são dados digitais, né, discretos, zeros e uns, ou não, tem até a fala de alguma coisa analógica ali, que devem ser convertidos em alguma forma material, na verdade, uma portadora, né, algum sinal elétrico ou luminoso, se fosse no caso da fibra ótica. Aqui é a banda base, né, então não são sinais modulados em banda passante, que aí tem aquelas características do trabalho anterior que vocês abordaram, lá o FM, AM, BPSK, etc. Mas, enfim, esse assunto de transmissão de banda base lida em como se transmitir símbolos, né? Como se alterar alguma característica de algum sinal, de alguns, no caso, a gente vai falar de amplitude modulation, né? No caso de sinais elétricos, níveis de tensão na linha, antes de ser enviados ou armazenados. No caso, por exemplo, no barramento de um computador, o microcontrolador ele precisa transmitir os dados no barramento para que o HD consiga. Eu acho que devo ter diminuído o ruído aí, né? Eu estava com o ventilador ligado, não sei se alguém já viu o ventilador no frio, mas o meu olho começa a melhorar depois que ele resseca. Mas enfim, quando o microprocessador vai mandar dados para uma memória ou para uma interface, o que seja, lá no barramento interno, esses bits, o sinal, a informação, né, ele precisa ser modulada para trafegar no barramento, para trafegar de um computador ao outro. Mas, enfim, em DCCAL, como consequência, acredito que seja a ideia disso aqui, né, devem ser associados símbolos com os pulsos, aqueles símbolos que a gente viu, o conceito de símbolos lá na teoria da capacidade do canal, né? Com os pulsos que vão ser realmente modulados antes desse sinal ser transmitidos, né? E uma sequência desses pulsos são adicionados, são somados, né, to form um trem de pulsos. Parece que o mineirês veio do inglês, né? Pulse train, um trem de pulsos que transporta, carrega, porta, né, a ideia da portadora de sinal, né, a mensagem. Na verdade, o trem de pulsos, né, uma sequência de variações com duração e amplitude desses símbolos, né, nos sinais de linha, eles vão ao final aqui, lembrando, nós não estamos falando de protocolos, de comunicações, mas eu vou lidar com o conceito do Ethernet, né, como referência para justificar algumas técnicas abordadas aqui. E aí, lá no Ethernet, eu poderia dizer que a cada instante, a cada evento em que a aplicação superior envia para a aplicação de baixo, para a camada de rede transmitir os dados, ela vai formar um frame, um quadro, né, de uma mensagem para ser transmitida. Bom, a densidade espectral, na verdade, a aula de hoje, dado a limitação de tempo, né, a ideia não é fazer vídeos muito longos, né? Poderia fazer e falar, mas enfim, nós já vimos, né, que a densidade espectral aqui é porque ele vai ver a potência, né? Mas o tempo de símbolo ou duração do símbolo, o inverso, né, da frequência, aí é que dá dando a taxa de transmissão de símbolos em baud rates. Isso aqui talvez é um termo que não muito utilizado, né? Eu, quando eu formei em 1998, aquela época a gente, das telecomunicações, lidava com o termo bound.
Na verdade, o bound seria quantos símbolos por segundo. E aí, dependendo das condições, muitos modos raramente transmitir em níveis distintos, né? Isso aqui eu estou falando de técnicas de kbps por segundo. Aí naquela época era comum. Eu acho que hoje não é muito convencional falar o termo bound. Até relacionado à taxa de símbolos, né? Taxa de transmissão de símbolos na linha. E cada símbolo, da mesma forma que lá nas modulações da banda passante, né? Ela pode estar aí transportando N bits. Então a taxa, né, de símbolos, se cada símbolo, se eu tiver 2 símbolos, cada símbolo é 1 bit, né? Direto. Mas se eu tiver 4 símbolos como codificação lá na linha, entre 0, por exemplo, 1, 2, 3, 4 volts, eu poderia modular 2 bits por símbolo, aí a taxa aumenta. Mas enfim, se o trem de pulsos por si só, ou uma forma de onda similar é transmitida, o sistema de comunicação é dito como banda base. Ou seja, quando não há translado para uma frequência da portadora, né, pura e simplesmente os pulsos que estão vindo lá de alguma fonte de informação vão ser transmitidos na linha, eles são ditos em banda base. Isso aqui é uma comparação que nós já falamos na aula passada, ou no tópico passado, né? Tem lá os tipos de modulações de onda contínua. Nós conversamos bastante isso no encontro lá para sanar as dúvidas, né? Tem lá em amplitude e ângulo, foi até uma questão da prova, né? Que a frequência, a modulação da frequência de uma portadora é considerada como uma das formas de modulação em onda contínua e especificamente do ângulo da portadora. E tem as modulações em fase. Eu espero que nessa altura do campeonato esse lado desse diagrama, né, contemplando as modulações, esteja dominado aí pela turma. Mas também como formas de modulação, tipos, existem as modulações em pulsos. Nessa disciplina, basicamente, nós não vamos abordar essa linha aqui, né? Da mesma forma que esse diagrama lá na aula passada, existia lá o contexto de FDM. Essas modulações digitais aqui, né? Modulações de linha, código de pulso, codificadas, talvez são coisas mais elaboradas, mas enfim, pelo menos uma ideia dessas modulações, de certa maneira analógicas, mas que podem estar representando sinais digitais, por isso lá no contexto das ementas lá, né, eu coloquei como modulações digitais, se não me falha a memória. Então nós temos por modulações por amplitude pulse amplitude modulations, pulse width modulation, né, modulações por largura de pulso, e pulse position modulation, modulações por posições do pulso. Então essas 3 técnicas eu vou tentar abordar nessa aula de hoje, compará-las, né, para vocês aí no contexto de princípios de comunicações. Então aí estão, né, PAM, PWM, PPM. Pessoal que vem da eletrônica, eu não sei se mas enfim, algumas pessoas costumam vir com o conceito do PWM lá dos conversores DCs a Cs. Talvez seja uma forma inversa do que a gente vai ver aqui, mas enfim, eu gostaria de deixar claro que o PWM apresentado aqui, da mesma forma que o PAM e o PPM, no contexto de princípios de comunicações, em que o objetivo é transmitir sinais para transportar informações, né? E não fazer a modulação de uma onda contínua numa onda alternada. A moda que está agora aí da geração fotovoltaica que gera AC, ela precisa injetar na rede AC, existe lá um PWM, inversor de frequência, que eles tanto falam, né? Na verdade, o emprego dessa técnica PWM lá no sisteminha deles. Mas, enfim, Pulse Amplitude Modulation. Eu acho que tinha uma frase aqui legal, né?
técnicas de modulações são utilizadas para mudar as características dos sinais, né? É um negócio que eu estou batendo na tecla lá desde o início da disciplina. E aqui a técnica, perdão, aqui, né, no PAM, a técnica PAM altera a característica, né? Change Signal Characteristics, a característica do sinal alterada aqui é a amplitude. No Pulse Width, a modulação ela vai alterar a largura do pulso. E no Position, né, a característica a ser alterada na característica da portadora lá é a posição do pulso. Mas enfim, aqui tem o Carrier Pulse Train Used to Modulation, né, for Modulation, ou aqui, né, tá falando um trem de pulsos, mas enfim, eu poderia dizer, comparar isso aqui com o clock lá da eletrônica digital, que dita toda a cadência do funcionamento da eletrônica, né? Aqui ele está poderia ser considerado um clock, no qual é multiplicado esse trem de pulsos por um sinal analógico a ser modulado, ou modulante, né? Enfim, ele está querendo caracterizar esse sinal analógico aqui, modulá-lo em amplitude. Na hora que ele multiplica esse trem de pulsos por essa senoide, ora existe, ora não existe, ora existe, aí tem uma modulação por amplitude de pulsos. Isso aqui por si só é um sinal discreto, né? Tendo em vista aquelas características dos sinais digitais, quanto à imunidade do ruído, acho que vai ter na comparação ali para frente isso. Mas, enfim, de certa maneira aqui é um sinal analógico, talvez por isso aqui, nessa comparação, colocou aqui como uma modulação analógica, né? Análoga às variações do sinal da informação, está havendo modulações na amplitude da portadora. Mas, enfim, do nosso contexto, eu acho que fica claro, por exemplo, eu ter um nível para o bit 0, um nível para o bit 1, um nível para o bit 0, um nível para o bit 1. Fica fácil modular em amplitude, né, sinais discretos, digitais. Então, pela variação da amplitude dos pulsos, do sinal da portadora, proporcionalmente aos valores instantâneos do sinal analógico, ou sinal de mensagem. Poderia, isso que eu acabei de falar, né, alterar esse sinal analógico por um sinal discreto digital aí, que nós teríamos um sinal, ou poderia pegar um de bit, né, um conjunto de 2 bits, e representar aqui em diferentes amplitudes, diferentes níveis do símbolo, e assim ter emprego de um sinal digital, né? E aí, quando se há a multiplicação, a variação da amplitude proporcional a esse conjunto do sinal modulante aqui, né, se obtém uma portadora modulada. A portadora estava aqui, né, ela foi alterada, a sua característica, no caso, amplitude, conforme as variações do sinal modulante. E aqui está sendo, né, no domínio do tempo, que o tempo, né, esse eixo aqui é o tempo, está passando e a portadora está alterando. Bom, a fonte, né, PM, PWM, eu acho que até tem. Não sei se eu abri esse material aqui hoje, não. Não tinha visto aquele link aqui, não. Mas, enfim, depois eu disponibilizo para vocês. Até eu não vou colocar na aula hoje. Pela grande parte do material a ser visto até o final da disciplina, né? Tinha travado meu mouse aqui, eu tive que dar uma saída, vamos ver se voltou. Então, falar do PAM, aqui nós temos o Pulse Width Modulation, modulação por largura de pulso, né? A largura varia proporcional ao valor do sinal analógico. Então, aqui tem o trem de pulso, o clock contínuo, quadrado, bonitinho, né? Duração e amplitude.
E quando ele é multiplicado por esse sinal modulante, quando ele é modulado por esse sinal aqui, aqui tem diferentes formas, né? Aqui está falando, né? The leading edge, the trailing edge e the center of the pulse. Então tem a modulação no qual é considerado o início do... Fugiu agora, né? Caramba, o pulso de subida, né? O pulso de descida, the raising. Aqui ele está falando aqui, né? Também. Cadê? The leading edge, né? Ou aqui the pulse being constant, the trailing edge varies according. Acho que não foi aqui, eu vi o rising. Mas enfim, na subida do pulso ele travou, né? A referência é o início do pulso. Então aqui existia semiciclo positivo, ele colocou uma largura de pulso maior. Aqui percebo que está o dobro do tempo de bit do clock, né? E no caso aqui era semiciclo negativo, então o modulador aqui ele colocou no início do pulso, a referência ele travou no início do pulso original, e aí ele, semiciclo negativo, ele modulou uma largura menor. Aqui comparado com o centro, a metade do ciclo da portadora, né? Aqui tem menos tempo do que este aqui, semiciclo positivo e semiciclo negativo. Esse mesmo tipo de modulação poderia ser travado, cravado, não sincronizado ou tomado como referência, né? O ciclo de descida do clock. E aí, aqui, semiciclo positivo, a largura é maior, aí a referência travada está no fim. Aqui, ele tem um ciclo travado no fim também do pulso, né? Da portadora, só que a duração desse sinal modulado aqui foi menor. E a terceira forma de PWM, a largura de pulsos, né? Nos três casos aqui há uma largura de pulso. Talvez a mais simples de implementação é cravar no centro do clock aqui. E aí eu tenho uma largura maior, uma largura menor, conforme o semiciclo estiver no pico aqui, a representação está coincidindo, né? O pico no meio, então ele teve talvez a largura maior, e aqui coincidindo a largura menor, o semiciclo negativo com amplitude maior, aqui teve a largura do pulso menor. E daí, se por um acaso no meio do pulso fosse pego um sinal intermediário da senoide, né? Por exemplo, aqui não o pico da semiciclo, mas se essa referência estivesse mais ou menos aqui, nós teríamos uma duração intermediária entre esse máximo e esse mínimo. E aí caracterizaria uma amplitude intermediária entre o semiciclo positivo e negativo. E, bom, a terceira forma de modulação, né, por pulsos, é o Pulse Position Modulation. Pulse Position is done in accordance with the Pulse Width Modulation Signal. É que ele está falando aqui, conforme a largura do pulso, né? Is the trailing of the pulse width modulated signal becomes the starting point do pulse do ppm. Enfim, ele pegou como referência esse PWM aqui, né? A variação, né? Nesse caso, talvez aqui ficaria bem simples de ver, né? Começa no metade do ciclo e aqui na metade do ciclo posterior, a duração, a média, né? Ao meio do ciclo, e aí você coloca uma posição do pulso em diferentes posições. Então aqui teria uma largura maior, uma largura menor. E aí a posição do pulso, né? Mas enfim, essa técnica aqui ele está tentando comparar, inclusive, a questão do sinal analógico, né? Uma modulação de uma informação analógica. E aí diferentes posições conforme a portadora. Da mesma forma aqui eu esqueci de comparar, mas seria simples, né? Eu poderia ter 0 e 1. Ou diferentes durações intermediárias transmitindo de bits, 3 bits, 4 bits, né? Como lá no QPSK, o 8PSK, o 16QAM, enfim, nas modulações multiníveis, né, que nós abordamos nas aulas passadas. Então essa é uma comparação breve de cada uma delas, né? E aqui tem uma
Não sei se tem alguma coisa aqui do lado, se a tabela cortou. Não, não tem nada. Uma tabela comparando, né? O Type of the Carrier, PAM, é um trem de pulsos. Todas essas formas de modulações usam o clock, né? Um trem de pulsos lá, como referência. A variável característica da, bom, amplitude, largura e posição do pulso. Requerimentos em termos de largura de banda, a amplitude talvez seja o que requer menor largura de banda. Eu diria que o pulse position, como a posição do pulso, aí eu só vou ter uma duração curta, né? A vantagem disso é que só um pulso aí, a informação está na posição, ora no início, ora no fim aqui. Eu poderia, por exemplo, a minha referência a esse tempo de bit, ter aqui o bit 1, ter aqui nesse tempo, opa, ocorreu bem antes do outro. Modular o bit 0 ou diferentes posições dentro dessa janela de tempo aqui, eu poderia modular de bit, tribit, da mesma forma, né? Aí, cada vez mais o pulso teria que ser mais estreito, mas enfim, uma vez que o pulso é estreito e sabendo que a largura de banda depende do inverso do tempo de símbolo, e o símbolo na modulação por posição esse pulso, né? A duração desse pulso, desse símbolo pulso, pode ser cada vez menor. Isso aqui caracteriza um sistema ultra wideband, ultra faixa larga, diferente daquelas modulações, se a gente considerasse aqui o tempo de bit, né? Por exemplo, 0 e aqui o 1, aí ele transmitiu o 1 um pouco antes, o 0 um pouco depois, mas não durante o tempo de bit, sim uma fração, e aí foi modulado um impulso em diferentes posições para caracterizar 0 e 1. A largura de banda ocupada por esse tipo de modulação é alta. O PWM, na verdade, ele é intermediário, né? Se eu tenho uma duração maior, ela tem uma duração, um tempo de bit, né? Um tempo de símbolo maior, existe uma largura de banda menor. Porém, quando o tempo de símbolo é pequeno, a largura de banda é grande. Então, como em termos de comparação é sempre visto o pior caso, acabou que aqui eles colocaram que o requerimento, né, o consumo, as necessidades de largura de banda do PWM é o pior caso, então ele é alta, ocupa grande largura de banda. E o PPM também, por natureza, devido à duração do símbolo. Imunidade a ruído. Como o ruído geralmente ele influi na amplitude do sinal, né, dessas técnicas aqui, da mesma forma que lá o AM, né, que tem a menor imunidade, a modulação com menor robustez ao ruído é o PAM. Já o PWM, como a informação está na duração, né, o receptor lá ele está observando a duração e não a amplitude, que poderia estar aqui oscilando com ruído, mas como ele está vendo só o tempo que durou e de repente só tem ruído, e não tem esse impulso, né, essa técnica de modulação acaba que ela, tanto a por largura quanto a posição do pulsos, elas se tornam técnicas com alta imunidade a ruído. Tomar mais um gole. Da água, né? Mas enfim, information contained in... Bom, isso acabou que já foi falado, né? Aqui, variável característica do pulse carrier, né? Aqui a característica ou a informação vai ser contida na amplitude, aqui na largura do pulso, nas variações, né, da largura, e no ppm as posições. A densidade espectral, essa aqui tem baixa densidade espectral, moderada e alta densidade espectral. Na verdade, eficiência espectral, desculpe. Eficiência espectral, ele está falando da relação sinal-ruído, né? Signal to Noise Ratio. Tudo relacionado à informação está na amplitude, né? Mas, enfim,
O PWM, como ele é um meio termo em termos de largura de banda e duração lá, ele acaba sendo intermediário em termos dessa eficiência. E o Pulse Position Modulation tem alta eficiência quanto a eficiência de potência, né? Basicamente é porque a informação ela pode estar contida numa duração cada vez mais infinitesimal, cada vez mais pequena. E daí o consumo de potência, a informação está no impulso, ele tem um surto de energia, mas ocupa muita largura de banda, acaba que esse sistema ele gera muito pouca interferência e também tem alta imunidade. Esse sistema, esse tipo de modulação. O problema é a complexidade para se implementar, né? Talvez a principal dificuldade nessa questão do sincronismo. Bom, aqui falou da potência transmitida, mas enfim, o amplitude não precisa, o PWM também não se... Mas como a informação está na posição, né, dentro de um tempo de bit, essa modulação ppm é a que necessita de sincronização dentre as demais e por isso é a mais complexa, a mais difícil de ser desenvolvida, né? Talvez esteja aqui, né? A complexidade de geração e detecção dos pulsos, o PAM, esse aqui é fácil em termos, né? Talvez os moduladores lá de inversão de frequências, né? Mas enfim, já falei dessa complexidade, né? A potência transmitida varia com a amplitude dos pulsos, né? Aqui, amplitude é que está a energia do pulso, então essa energia transmitida vai estar sendo variada ao longo do tempo. Aqui também varia com a duração e no ppm a potência transmitida é relativamente baixa e constante. A largura de banda depende da largura do pulso. The rising time of the pulso, né? Na verdade é variante a largura de banda do PWM, né? The rising time of the impulso, né? Do ppm. Mas enfim, do rising time é o tempo de descida do pulso. Na verdade, o que determina a largura de banda depende da duração do pulso. E aí o PWM é variante. Similaridade até bom. PAM é similar ao FM, o PPM similar ao PM. E aqui, apenas, deixa eu ver quanto tempo de aula, né? A ideia não é ter aulas muito extensas, né? E eu peço desculpas, meu olho não está muito bom, se eu não respondi coisas a contento esses dias aí. Mas enfim, a ideia era ter uma aula aí de meia hora, eu acho que eu estou dentro do limite, só para vocês entenderem o contexto dessas modulações, esse padrão Ethernet, não sei se já ouviram falar, né? Historicamente, sinalizações multiníveis têm exercido um papel importante no aumento das taxas de dados que existem nos cabeamentos existentes, né? Ou que os cabeamentos elétricos suportam. A questão da largura de banda é determinada pela atenuação filtro RL que acaba formando lá no... Tem até um C, né, num cabo, mas enfim, frequências acima de 100 MHz elas são altamente atenuadas em sinais elétricos. Para se alcançar as taxas de gigabit que a internet provê nas interfaces elétricas atuais, eles fatalmente tiveram que empregar modulações multiníveis. E aí, é possível que, apesar da taxa de linha ser baixa, né, é possível ter alta taxa de dados. E aí, né, diferentes esquemas de modulações, não sei se já ouviram falar o modelo OSI, Application, Presentation, Transform Network, Data Link, 802.3 padrão Ethernet, né, camadas física, ele engloba aqui enlace de dados, mas aqui em termos de camada física, que é o que a gente
disse, né? Tem lá o 10 base 25T, TX, FX, T, o Ethernet de 1 gigabit é relativamente comum, né? Twisted. O meu computador hoje já tem 1 gigabit banda base em par trançado. Agora, gigabit com fibra ótica aí já são interfaces mais refinadas, né? Mas o que eu acho interessante, tem até a fonte disso aí, né? Eu não vou conseguir ler aqui na apresentação. Aqui também já está meio que no... Não sei porque está apresentando essa tela aqui embaixo, mas se eu não me engano, na apresentação depois vocês vão conseguir ver, vamos tirar aqui, né? A taxa de 400 gigabit. Ainda não há padronização, mas em termos de padronizações, o Ethernet já está falando da ordem de 400 gigabits por segundo. Bom, eu encerro a aula. Em termos de apresentação de trabalho, eu gostaria que vocês fizessem alguma coisa comparando esses sinais, essas modulações, né? Mas eu ainda vou pensar exatamente como vai ser essa segunda proposta de criação de vídeo. Eu acredito que vocês estão preocupados com modulações digitais e não vão focar muito nisso. Mas eu acho que o conceito as modulações em amplitude, em largura e posição de pulsos, né? Eu acho que foi apresentado. Se vocês tiverem dúvida, mandem e-mail, zap, fique à vontade a esclarecer. Só para vocês entenderem, esse material aqui, ele é um pouco mais extenso. Ele apresenta uma série de outras coisas aqui. Tem bastante slide. Aí eu vou quebrar isso aqui em slides menores, em conjunto de slides menores. E aí, à medida que eu vou falando, né? Aí o PAM 5 níveis, né? O que o pessoal costuma fazer para... e parece estar muito pesado, os Ethernet, né? As técnicas que eles usaram aí para conseguir mais bits por segundo num par de fios. Mas, enfim, por enquanto a aula encerra. Num próximo encontro, se vocês quiserem, podemos tirar dúvidas. Eu vou... A turma fala postar, né? Mas postar é enviar e-mail, esse material. E em sequência eu coloco alguma coisa sobre a apresentação para vocês.